Falou. A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Vamos viajar? O que vocês acham? Charlete, você não gosta, né? De viajar. Não, né? A Meire também não gosta. A Vera, o Edson. Zé Marques. Zé Marques gosta de ir para Minas. Irmãos, hoje nós vamos entrar numa viagem muito, eu acho, muito importante e muito interessante. Eu me lembro que em 1980, ou seja, há 46 anos atrás, no seminário, a carta que mais me chamou a atenção foi essa carta aqui. É a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Essa carta, irmãos, ela é muito didática, ela é muito curiosa, ela é uma carta teológica, é uma carta que desperta em nós um desejo de um aprofundamento. E então eu quero, nesta noite, convidar vocês a fazer esta viagem. É tanta coisa para a gente aprender aqui nessa carta, a maneira como o apóstolo Paulo lidou com esta igreja, não é? Os assuntos desta carta, muita orientação, não é? Ética, moral, espiritual e comportamental. Então, eu acredito, irmãos, que nós vamos, assim, ter esse privilégio de ter um tempo com essa carta. Eu vou dar a abertura hoje, que é uma introdução à primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Eu quero abrir com vocês em Atos, capítulo 18. Gozado, né? Vamos falar sobre Coríntios e abrimos em Atos. Qual a relação, né? Olha só. Abriram? Atos capítulo 18. Olha só. Depois disto, deixando Paulo Atenas na Grécia, não é isso? Partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto. Esse ponto aqui, irmãos, não é ponto final, não tem nada a ver com português. Esse local aqui fica na Turquia, certo? O ponto é na Turquia. Paulo se encontrou com esse judeu que era natural da Turquia, recentemente chegado da Itália. Olha que coisa interessante. É um judeu natural da Turquia que havia chegado da Itália com a sua esposa, Priscila, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Olha que dado curioso também, não é? Esse Cláudio aqui
o nome dele era maior, não era só Cláudio, não. O nome dele era Tibério Cláudio Nero Germânico. Então, ele decretou que todos os judeus saíssem, se retirassem de Roma. Então, é por isso que Áquila e Priscila saíram de lá e Paulo os encontrou em Corinto. Paulo aproximou-se deles e, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou limpo e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era ao lado da sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Irmãos, aqui acontece a fundação da igreja de Corinto. Não é? Sob direção do Senhor, Paulo vai para essa região. Corinto era muito famosa, era uma cidade muito próspera, era uma cidade muito rica, mas era uma cidade assim, onde moravam vários estrangeiros. Essa palavra gentios aqui é gente não judia, não é? Então, os gentios, não confundir com gentil com L, certo? Esse gentil aqui é com O, significa não judeu. Aliás, o judeu considerava o gentil uma gentalha, por falar nisso, né? Então, olha só, irmãos, Paulo chega em Corinto e começa a pregar ali na cidade. Em primeiro lugar, nós vimos isso em outras ocasiões, acho que foi no livro de Atos. Paulo, quando chegava num lugar novo, num campo novo missionário, Paulo ia para sinagogas. E ele pregava, primeiramente, aos judeus. E convertidos também, né, ao judaísmo. Porque havia a presença de gentios convertidos ao judaísmo. Então, Paulo, ele prega na sinagoga, mas chega um tempo em que Paulo fica meio saturado. Ele fica bravo aqui. Vocês viram aqui, versículo 6. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou limpo e desde agora vou para os gentios. Então,
é meio assim, né, irmãos? Paulo pregava, 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 e muitos da sinagoga blasfemavam e não aceitavam a pregação de Paulo, a doutrina de Paulo e até a pessoa de Paulo. No decorrer das duas cartas, primeira e segunda aos Coríntios, a gente vai ver isso. Uma luta do apóstolo Paulo com pessoas que não aceitavam o seu ministério, o seu apostolado. Mas aí nós vamos ver mais em 2 aos Coríntios, que já é uma carta mais de desabafo, de defesa do seu apostolado. Então, irmãos, esse campo missionário, ele começou a ser evangelizado. Corinto recebeu a presença de Paulo, não é? E então ele prega. A igreja foi fundada pelo apóstolo Paulo. Mas essa igreja fundada não tinha a ver com um templo. Olha que coisa interessante. Hoje, quando a gente fala de igreja, é um templo, tal. Mas aqui não. Aqui, Paulo começou a pregar, os novos convertidos que criam eram batizados e aí eles se reuniam em casas. Dizem alguns estudiosos que a igreja de Corinto provavelmente ela não se reunia num grupo só. Como eram as reuniões, é como os nossos PGs, né? As reuniões eram nas casas. E nas casas de pessoas confiáveis, não é? Como Áquila e Priscila, depois Estéfanas, e outros também. E aí, esses estudiosos, eles dizem que provavelmente a igreja de Corinto deu muito trabalho a Paulo. Por quê? Porque cada reunião que tinha, quem liderava o grupo trazia uma dificuldade para Paulo. Eles nem sempre tinham o mesmo pensamento, não é? Um grupo dizia que gostava mais de Jesus. O outro grupo dizia que gostava mais de Pedro. Outro gostava mais de Apolo. E outro grupo gostava de Paulo. É por isso que ele fala na sua carta: eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi o Senhor, não é? Então, a gente vai ver aqui divisões, um dos problemas dessa igreja aqui. Então, irmãos, foi assim que surgiu a igreja, não é? E ali, Paulo começou a trabalhar com Priscila e Áquila. Eles eram fabricantes de tendas. Paulo também fazia tendas. Então, além da história de Paulo, que ele saía para matar, tal, Paulo tinha essa profissão. Eu desconheço se ele, antes da conversão, ele fazia esse trabalho paralelo à perseguição. Não sei. A perseguição, né? Não sei. Mas ele fazia tenda também e começou a trabalhar com Priscila e Áquila. Esse casal, irmãos, foi um casal muito abençoador no ministério de Paulo. Eram confiáveis, não é? Inclusive, quando o Apolo, essas informações são importantes, porque no decorrer da carta, a gente vai fazendo os links, né, as ligações. Quem vai para lá é Apolo também, que é um pregador lá em Alexandria, no Egito.
E ele sai lá e vai para Corinto. Quando ele chega lá, Paulo conhece e percebe que era um homem eloquente, um grande pregador das Escrituras, conhecedor, mas com relação ao caminho, com relação a Jesus, parece que Apolo ele não tinha um pensamento formado ainda. Então Paulo diz para Priscila e para Áquila e Priscila, né, nas cartas, o apóstolo Paulo sempre menciona Priscila primeiro. Interessante, né? Talvez por ser uma mulher mais ativa do que Áquila, né? Uma mulher mais atuante, mais de ponta, mais, né? Como vocês, irmãs, como vocês, né? E Paulo disse para Priscila e Áquila, ó, encosta no Apolo, conversa com ele e passem para ele um conhecimento mais aprofundado de Jesus, do caminho. Nós não temos certeza quais os pontos mais fracos de Apolo, mas ele conhecia talvez assim, mais de entre linhas, alguma coisa assim. Talvez ele não tivesse uma teologia mais fundamentada como Paulo tinha, né? E como esse casal também. Então, Apolo vai para lá e se torna um dos líderes na cidade de Corinto, não é? Nós vemos isso também. Então, irmãos, essa carta foi escrita para esta igreja, bem complicada. Esta igreja, acho que eu já disse isso outras vezes aqui. Vocês imaginem um grupo. Olha aqui, é uma brincadeira, mas junta palmeirenses, corintianos e santistas e são paulinos no mesmo lugar. Enquanto o assunto é espiritual, beleza. Mas aí levanta um corintiano e fala um negócio contra o Palmeiras e vice-versa. Aí começa aquela encrenca, não é? Agora, vocês imaginem um grupo, judeus, não é? Um grupo de judeus convertidos e gentios. Os judeus, irmãos, na sua maioria, não aceitava Jesus como Messias, né? No geral, muitos não criam, talvez a maioria mesmo. Outros creram. Então, o grupo se formou de judeus e de gentios. Quem eram esses gentios? Gente de todo lugar. Porque Corinto era uma cidade portuária, tipo Santos. Vocês podem imaginar aqueles navios chegando, trazendo mercadorias, gente trabalhando dentro e fora dos navios, e aí, gente de todos os lugares, vietnamitas, africanos, chineses, etc e tal. Então, principalmente em cidades portuárias, irmãos, o que acontece? Eles viajam muito tempo em alto mar. Quando chegam nos portos, a tendência, se não houver doença dentro do navio, algum tipo de doença que possa complicar, não é? Eles saem e eles vão procurar o quê? Diversão, comida, sexo, folia, né? Esporte. Então eles saem, ficam um tempo, o navio fica atracado e eles começam lá.
a cirandar, a conhecer, não é, a cidade. E certamente haviam coríntios, não é, que trabalhavam nessas embarcações. Então eles iam e voltavam. Muitos solteiros, muitos casados que aproveitavam a ausência da esposa e saíam, né? E faziam suas festinhas. Estou falando isso, irmãos, porque historicamente essa cidade era complicada nesse sentido. Haviam jogos naquela época, jogos importantes, então muita aposta, não é? Ah, muito roubo, questão moral, por exemplo, era uma dificuldade, porque o judeu ele tem ele tem a, o Antigo Testamento e ele é conservador e ele é mais fiel, ele respeita mais, tal. Mas o gentio era um pagão. Então, vamos fazer uma comparação. Hoje, quem não serve ao Senhor? Tem muitos que são boa gente, têm família, etc e tal, são trabalhadores, que é o dever de todo cidadão. Mas pensa naqueles que não temem ao Senhor e levam a vida assim, na flauta, fazendo o que dá, bebem e vão para prostíbulos e viajam e gastam seu dinheiro. Então, na cidade de Corinto, isso era uma coisa comum. Agora, junta esses dois grupos, judeus e gentios, numa comunidade. O que pode acontecer ali? É o que nós vamos ver no decorrer da carta. Problemas de ordem social, de ordem moral. Eu vou citar depois, vou fazer uma listinha das dificuldades, dos problemas da cidade de Corinto. Mas só um exemplo. Um podia comer carne de porco. Não era judeu, era gentil, pagão. Comia carne de porco. O judeu olhava para esse comedor de carne de porco e não aceitava isso. Por quê? Porque comer carne de porco fere um princípio judaico. Há uma proibição, não é? Em comer carne de porco. É uma carne proibida. Aí, o que eles faziam? Não, eu comer carne de porco, qual o problema? Não, porque lá no Antigo Testamento tal. Ah, mas aquilo lá, né, certamente alguns gentios falaram, não, mas isso aí é para vocês. É para vocês, judeus. Para nós não tem essa regra. Vocês se lembram quando Paulo sai pregando, Paulo, Barnabé, Tito, né? E muitos gentios se converteram em todos os lugares, na Ásia, ali, né? Mais ali na Ásia. Turquia, Macedônia, Corinto, Antioquia e tal. Aí surgiu uma grande dúvida. E Paulo levou esse problema para os líderes de Jerusalém. Ó, um monte de gente está se convertendo e nas cidades onde esses estrangeiros se convertem, tem judeus que dizem que os estrangeiros convertidos, eles têm que estar debaixo da lei de Moisés. A lei de Moisés é praticamente lá o Antigo Testamento, né? Aquelas recomendações, os mandamentos, etc. e tal. E lá dizia assim: não pode comer carne de porco, tem que guardar o sábado. Né?
além dos 10 mandamentos, né? O sábado está lá também. Então, existiam outras leis, por exemplo, cerimoniais, leis civis, e queriam colocar, os judeus dessas cidades queriam colocar esse encargo sobre os gentios convertidos. E Paulo viu aquilo e ficou, mas como é que pode? Estão exigindo isso. Uma questão muito forte foi a questão da circuncisão. Aqueles que se convertem a Cristo, eles têm que ser circuncidados. Paulo não concordou com isso e foi até Jerusalém, ele mais Barnabé, e acho que Tito também, se não me falha a memória, e levou essa questão. Por que eles têm que se submeter à circuncisão? Por que eles têm que estar debaixo de leis, não é, que tem a ver com comida, com bebida, tal? Levou essa questão. Lá está em Atos 15. Aí o concílio, né, a reunião ali, chegou a um denominador comum. Diz, bom, então não vamos colocar esse fardo sobre eles, mas que eles se abstenham da idolatria, que eles não comam o sangue. Tem lá 4, né, Miguel? 4 coisas. Carne sufocada, e tem mais um também que não me recordo agora. Aí, Paulo voltou para Antioquia e pregou lá, não é? E os líderes de Jerusalém foram confirmar isso que o Paulo levou para a liderança. Eu sei, então, irmãos, que era uma dificuldade. Agora, imagine essa comunidade mista, mesclada, de judeus, super conservadores, e gentios, super liberais. Você queria fazer parte de qual grupo? Pensa aí. Nenhum, pastor Walter. Então, o pastor Walter seria de um terceiro grupo. Nem lei, nem liberdade demais, mas um certo conservadorismo ali, alguma coisa assim. Então, temos 3 grupos, né? O de Pedro, de Paulo, de Apolo, e talvez o pastor Walter seria do grupo de Cristo, né? Tem 4 grupos aqui: Paulo, Apolo, Pedro e Cristo. Então, irmãos, eu só estou introduzindo, mas para a gente viajar nessa carta, a gente tem que fazer essas considerações, para a gente entender melhor a linguagem do apóstolo Paulo. Porque Paulo foi duro em algumas questões, porque Paulo foi mais maleável em outras questões, porque Paulo, uma hora foi mais manso, na outra ele foi mais agressivo, não é? Então, era isso. Eu fico imaginando Paulo com esses problemas, como Moisés, por exemplo, cheio de problemas, e sabendo quem era Deus, sabendo quem era o povo. Uma hora Moisés reclamava dizendo, eu não aguento mais, Senhor, me tira a vida. Outra hora estava ele intercedendo pelo povo, Senhor, lembre-se da tua aliança com este povo. O que os outros povos vão falar se o Senhor exterminar esse povo? Então, essa dinâmica, ora raiva, ora misericórdia, ora tristeza, ora amor, não é? Então Paulo também tinha essa dinâmica assim, principalmente com a igreja de Corinto. Então, Paulo escreve a sua carta. Qual o propósito da carta, irmãos? Ninguém escreve uma carta sem propósito, né?
os namorados, antigamente, hoje eu não sei como é que funciona. Não sei quem que está mais jovem, o Gustavo? Ou... Como é que faz hoje, assim, com namorada? Oi, tudo bem? WhatsApp, tal. Sei lá, acho que cada casal tem a sua maneira né, de conversar. Mas antigamente, nossa, as cartas eram aquelas cartas românticas. Né? Quem já escreveu uma carta aqui para a namorada ou para o namorado? Aqui, olha lá. Foi pro Edson, Vera? Ah, oi? Até hoje? Ah, tá. Né? É, eu também, eu era meio fraco de carta. Mas assim, eu era razoavelmente bom de música. Né? A Cris escrevia as cartas e eu fazia uma musiquinha para ela. Deu certo, Valdo, deu certo. Né? Mas, então, irmãos, há sempre um propósito quando alguém escreve. Para elogiar, para fazer uma crítica, para fazer uma recomendação, para falar da sua tristeza, para falar da sua alegria. Ah, né? Existe sempre um propósito nas entrelinhas, se não diretamente nas linhas. E o apóstolo Paulo, então, irmãos, ele escreve para o propósito corrigir problemas graves na igreja de Corinto. Existe uma curiosidade, olha só, existe uma curiosidade, é que, se você quiser anotar isso, é importante. Nós temos na nossa Bíblia, 1 aos Coríntios. Mas antes desta 1 aos Coríntios, Paulo escreveu uma outra carta que se perdeu, não há registros dessa carta. É bem interessante, não só isso. Essa primeira carta aqui, ela foi aceita como uma carta canônica. A outra, não se sabe onde foi parar. Mas parte do que Paulo escreve aqui, ele menciona, olha só, deixa eu ver se eu acho aqui. Primeira aos Coríntios, capítulo 5, versículo 9. Quem pode ler para a gente? 1 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 9. Leia bem alto, por favor. Isso. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. O que isso significa, irmãos? Ele está falando sobre uma outra carta. Então, antes de 1 aos Coríntios, Paulo já havia escrito uma carta para a igreja. Essa carta, irmãos, essa igreja recebeu do apóstolo Paulo 4 cartas. Não é um dado curioso? É interessante. Aí Paulo escreve essa primeira carta para corrigir, não é, os problemas graves na igreja. Então, mas tem coisa que Paulo vai até repetir, porque Paulo escreveu na primeira e não foi resolvido. A orientação de Paulo não foi aceita. Isso é uma coisa que nós vamos ver também no decorrer do nosso estudo. Então, Paulo já havia escrito uma carta dizendo
não vos associeis com os impuros. É uma prova de que houve uma outra carta. E não se sabe, irmãos, não há documento, se perdeu essa carta. Né? Mas é um dado curioso. Bom, voltando ao propósito da carta. As notícias que Paulo recebe a respeito de como a igreja está andando, ele recebe de uma família. 1 aos Coríntios 1:11. Quem pode? Pode ler, qualquer um. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé, né? De que há contenda entre vós. Aqui, Paulo já inicia sua carta, não é? Falando sobre isso, entregando, dedurando praticamente a família. Eu acho isso interessante, irmãos, nessa época aqui, ó. Ó, o que eu estou sabendo por uma família que congrega aí, a família de Cloé. Se alguém quiser reclamar, reclame com Cloé. Ou Cloé ou não Cloé, né? Mas é Cloé. Então, Paulo escreve para corrigir os problemas graves na igreja, baseado nas informações recebidas pela família de Cloé. Além disso, haviam muitas dúvidas na igreja, não é? Então, os coríntios, eles também enviaram dúvidas que tinham para Paulo responder. E Paulo, aliás, irmãos, essa é uma carta com, com temas assim, muito interessantes, muitos temas. As dúvidas eram muitas. A falta de conhecimento era grande, não é? Agora, pensa bem, ficar 1 ano e meio com os irmãos da igreja, né, 18 meses, 1 ano e meio. Não dá, irmãos, para passar tudo. Não dá. Em 1 ano e meio, fazendo discipulado. Tem muita coisa, né? Agora, imagine, hoje nós temos celular, temos as informações assim na hora que a gente quer, tem a inteligência artificial, tem muita coisa que nos ajuda, mas aqui, não é, no ano mais ou menos aí 53, 55 depois de Cristo, ou seja, 20 anos depois da morte de Cristo, o meio de comunicação era verbal. Nem todo mundo sabia escrever. Então, era uma dificuldade. Mas enviaram essas perguntas para Paulo, deram um jeito lá, não é? Então, agora eu passo, irmãos, a dizer sobre os principais problemas da igreja. A gente não vai entrar nos detalhes, porque o que eu estou fazendo aqui é uma introdução, só para os irmãos terem uma noção do valor dessa carta. Os principais problemas da igreja. Eu já disse aqui, divisões, grupos, dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Esse era um problema. Divisões na igreja. Essa era uma dificuldade. Porque imagina o fundador da igreja sabendo que no meio da igreja tinha gente que era contra o fundador. Como filhos se revoltando contra os pais, não aceitando
a autoridade, não aceitando a doutrina, não aceitando a maneira de expor, não é? Rejeitando uma ordem, não tomando uma posição, não é? Diante do que o apóstolo Paulo ensinava. Terrível isso, não é? Então, a igreja era dividida em 4 partes. Aqui em Calmon eu não sei quantas partes tem com relação ao líder, mas assim, até hoje, irmãos, eu sei, não existe unanimidade. Tem gente que concorda com o nosso jeito de ensinar, mas não concorda com o jeito de pregar. Concorda com uma coisa, não concorda com outra. O pastor é isso, a liderança é assim. Em todos os lugares é assim. A não ser algumas comunidades onde há uma dominação do pensamento, onde há uma manipulação cruel, onde todo mundo tem que beijar a mão do líder, né? Tem que se ajoelhar, tem que aceitar aquela autoridade como se fosse um anjo do Senhor presente ali. É complicado, né? Mas não deixa de ser um problema. Não deixa de ser um problema. E até onde eu sei, muita gente que era contra Paulo nunca chegou em Paulo para dizer assim: Paulo, me explica melhor isso, eu não concordo com isso, tal. Não, geralmente era de forma afrontosa. Faziam os grupos e se posicionavam ali contra o apóstolo. Acho que Paulo sofreu muito, viu, irmãos? Até quem diga que esse sofrimento ministerial fosse o espinho na carne de Paulo. Essa não aceitação. Mas isso é para uma outra ocasião. Outro problema, imoralidade sexual. Nós vamos ver na carta do apóstolo Paulo orientação a respeito disso. Imoralidade sexual. Não é? Dentro da igreja, tinha um problema sério, que é um caso escandaloso de incesto. Ou seja, um filho tendo relações sexuais com a esposa do seu pai. Talvez ela não fosse a mãe verdadeira, mas uma vez que o pai se casou, certo? E o interessante, irmãos, que isso trouxe um transtorno muito grande, porque a liderança ela demorou para tomar uma decisão com relação a isso. Paulo questiona os líderes, não é? Como funcionava essa liderança? Provavelmente era um colegiado, não tinha um pastor só. Havia vários líderes na igreja de Corinto. E esses líderes, essa liderança, não tomou uma posição mais firme, mais assertiva com relação a esse pecado dentro da igreja. Um outro problema grave, processos judiciais entre irmãos. Ou seja, parece que não havia, ou da parte da liderança, ou dos envolvidos em processos, não é, judiciais, eu diria assim, um jogo de cintura. Não havia preocupação de chegar no outro e dizer assim: irmãos, nós somos cristãos, vamos resolver isso aqui entre nós. Não vamos levar para um tribunal público, porque o nome do Senhor, olha, que situação vai ficar? Olha o Evangelho. Eu sei que há casos e casos, mas assim, se tornou um problema grave lá. Era uma rotina.
Ah, o irmão está me devendo, a irmã está me devendo. Até hoje não pagou, vou pôr no pau. Pá! Será que isso realmente é uma atitude louvável que agrada a Deus? Não é? Às vezes, irmãos, é melhor sofrer o dano. Às vezes é melhor perder do que ganhar num tribunal humano. Eu sei que é um assunto delicado, mas é assim. Talvez seja isso que Jesus disse: olha, se um irmão não empreste, se você emprestar, não fica, né? Não, não é cobrando, não espere. E esse é um exercício, irmãos, bem delicado, porque às vezes você vê alguém passando uma necessidade e você vai lá e ajuda. Aí, né, há uma promessa de retorno, mas às vezes não se retorna. E aí, o que fazer? Complicado, né? Complicado. Outro problema grave: cristãos, não, processos judiciais entre irmãos. Tem a ver com o que eu falei aqui. Mas tem um outro: cristãos levando outros cristãos aos tribunais, aqui até interessante, pagãos. Quem vai analisar o caso é alguém que não tem o temor do Senhor. Vai olhar para os dois lados e vai dizer: interessante, vocês dois. Vocês são evangélicos? Olha que coisa interessante. E eu vou ter que decidir por vocês? Vocês não têm o conhecimento bíblico? Vocês não foram ensinados segundo o ensino dos apóstolos? Se eu fosse um juiz pagão, eu ia agir assim. Que vergonha vocês aqui, hein? Ou seja, vocês não têm capacidade de gerenciar esse problema no meio de vocês, administrar. Outro problema grave que Paulo também teve que falar: problema de casamento e celibato. Aí, aí, quem chegar nesse ponto aqui vai explicar direitinho. E nós vemos, né? Casamento. Aí entra a questão do divórcio, separação, viuvez. Muitas dúvidas a respeito disso, sobre solteirice, né? E sobre o celibato. Paulo vai falar sobre essas questões. Eu não sei se vocês estão anotando aí, mas ó, 2, 4, 6. Por enquanto, 6 problemas graves na igreja. Além desses problemas que Paulo ficou sabendo, aí nós temos as perguntas que foram feitas para Paulo, que esbarram nesses que eu falei. Por exemplo, sobre casamento. A viúva pode casar, não pode casar? Se casar, pode casar com um não cristão? Hoje nós estamos enfrentando isso, não estamos? Namorar, pode namorar só com crente ou pode namorar com descrente? Ah, outra pergunta sobre alimentos sacrificados aos ídolos. Eles tinham dúvida a respeito disso. Podemos comer ou não as carnes que são os animais, né, mortos, sacrificados lá para os deuses? Partes eram levadas lá diante dos deuses e eram consagradas aos deuses.
carnes que não eram aproveitadas no sacrifício voltavam para os açougues. Aí vem essa dúvida. Podemos ou não podemos comer aquela carne do açougue, que é resto, entre aspas, dos sacrifícios? Irmãos, eu não queria estar na pele de Paulo, não é? Dúvida, não é, sobre, por exemplo, assim, dúvidas não, problemas no culto. Os cultos eram feitos, mas olha só, irmãos, dificuldades. Por exemplo, desordem na ceia do Senhor. A gente está sempre falando aqui, não é? O pessoal ia ceiar, aí os que podiam mais levavam mais comida, mas formavam as panelinhas e comiam primeiro. Isso refletia nos mais pobres que não tinham o que comer. E essa festa chamada Ágape, né, onde eles realizavam a ceia do Senhor. Então, durante essa festa, esse culto celebrando, né, e trazendo à memória o sacrifício de Jesus, eles comiam comida mesmo, comida. Então Paulo chama atenção. Por quê? Porque os mais abastados traziam mais coisas e comiam primeiro. Os menos abastados, os mais pobres, não tinham o que comer e ficavam chupando o dedo no culto. E ficavam olhando aquele olhinho assim, né? Esperando um pedacinho da coxa do frango que levavam. Outra coisa, a embriaguez. Não só comiam, mas bebiam. E Paulo chama a atenção deles a respeito disso, né? Há uma discussão se o vinho lá que Jesus formou, né, criou a partir da água, se aquele vinho ele era fermentado ou não. Existe esse questionamento em muitos lugares. Várias comunidades dizem que o que Jesus fez não foi vinho, foi suco de uva. Aí chega o mestre Sala na festa e fala assim, falou pro noivo, né? Ué, vocês deixaram o melhor vinho para o final? Porque normalmente acontece o contrário. Não é? Começa com um vinho de qualidade e depois vai abastecendo com chapinha. O que mais? São Gonçalo, aquelas coisas. Ó, quem conhece aí, ó, né? E o noivo foi avisado, oh, mas o vinho por último, né? É melhor do que o primeiro? Que coisa estranha. O mestre Sala. Então, para o mestre Sala, irmãos, falar que o vinho era melhor de qualidade, com certeza era fermentado. Era um vinho maduro, gostoso, né? E aí, então, na igreja de Corinto, eles tomavam vinho fermentado, tanto que o Paulo vai falar em embriaguez. Vocês comem primeiro e não repartem com quem não tem. E vocês se embriagam. Então, era vinho mesmo. Esse era um problema. Ou seja, o exagero, era falta de bom senso. Não repartir, irmãos. Falta de bom senso. Por falar nisso, agora me ocorreu o seguinte. Foi lançado entre nós aqui uma campanha para contribuirmos com o nosso irmão Edinho, né? Acho que todos viram. Aí eu até faria um, um apelo, um convite, né, irmãos? Todos que puderem contribuir, e até eu vou propor isso para a nossa diretoria,
a própria igreja colaborar nesse sentido, como fizemos, inclusive, com o Isaac. Mas aqueles que puderem pessoalmente contribuir para a gente celebrar essa conquista do nosso irmão, não é? Eu acho que seria muito interessante. Fecha parênteses. Outras perguntas. Fizeram a pergunta sobre dons espirituais. Paulo até menciona, usando essa expressão, eu não quero, irmãos, que vocês sejam, nessa parte, ignorantes. Oi? Não, é com relação à ressurreição, né, pastor Valdo? É a ressurreição. Eu não quero que vocês sejam ignorantes com relação à ressurreição dos mortos, tal. Mas havia também uma dúvida com relação aos dons espirituais. O dom mais evidenciado no meio da igreja de Corinto era o dom de línguas. Só que virou uma baderna. Por que virou uma baderna? Porque todo mundo, ou aqueles que tinham o dom mesmo, ou aqueles que achavam que tinham o dom, e que era um dom fenomenal, consideravam o dom de línguas o maior, Paulo então diz, irmãos, está virando bagunça, porque tem gente que entra no culto e vê vocês falando em línguas. E como é que esse indouto, não é? Essa pessoa falta de conhecimento, vai dizer o amém à oração de vocês? Como é que aquele que não conhece pode concordar e dizer, isso mesmo, seja feito assim? Por quê? Porque, até onde me parece, havia uma desordem nesse sentido. Até os que usavam, de repente, a tribuna para falar, falavam. E virou bagunça porque não tinha interpretação. Aí a mensagem, a orientação em línguas, de que serve se não há interpretação? Por outro lado, existe o dom de línguas, isso também é pensamento meu. Existe o dom de línguas para edificação pessoal. Isso é uma intimidade entre o crente e Deus, muito particular assim, não é? Tanto que Paulo diz assim, ó, se não for revelada a alguém uma palavra, cale-se e fale particularmente com Deus. Não vai falar para todo mundo em línguas. Estou falando sobre, tem um capítulo 11, vai falar a respeito disso. Orientação como deve ser usado o dom de línguas no culto. Não é? Então, Paulo teve trabalho. Não é? Capítulo 12. Não é? Então, outro trabalho. Alguns negavam a ressurreição de mortos, por exemplo, dentro da igreja. Não, eu acredito em Jesus, tal, mas esse negócio de ressurreição, eu não aceito. Paulo também vai questionar a respeito disso. Se vocês não creem, é até um texto que eu dei para o Francisco estudar, lá, né, Francisco? Paulo pergunta, se vocês não creem no dom, na ressurreição, por que vocês oram pelos seus mortos, pedindo a ressurreição deles? Talvez como os católicos fazem, né? Na intercessão pelos mortos. Não vamos entrar nesse detalhe também. Então, basicamente, irmãos, era isso. Outra coisa, não é? Orgulho espiritual
o abuso de certos dons, desordem no culto, divisões na igreja, imoralidade. Resumindo, Corinto mostra como uma igreja espiritualmente rica pode ser moralmente imatura. Parece que não tem nada a ver uma coisa com outra, né? Mas era uma igreja cheia de potencial, rica, mas com esses problemas graves. E assim, irmãos, já indo para o finalzinho, eu falei das cartas, né? Então, a primeira carta que Paulo escreveu, que se perdeu antes de 1 aos Coríntios, nós podemos chamá-la de carta perdida. Se você quiser anotar aí, a carta perdida. A segunda carta nós chamamos de primeira carta aos Coríntios. Agora, entre essa primeira carta aos Coríntios e a segunda carta aos Coríntios, como nós temos na Bíblia aqui, nós temos uma terceira carta. Essa terceira carta é chamada de a carta das lágrimas, ou carta severa. Paulo menciona isso, está lá em 2 aos Coríntios. Quem pode ler dessa vez aí? Capítulo 2, versículo 4. Isso. Então, irmãos, essa é uma outra carta que se perdeu. Não é? Paulo, ele rasga o coração e ele fica muito chateado. Por isso, essa carta perdida, ela é chamada de a carta das lágrimas, ou carta severa. Por quê? Porque ele escreveu a primeira que se perdeu, não é? Não houve uma resposta positiva. A igreja continuou tendo os problemas, mas nessa primeira carta ele vai escrever sobre os problemas da igreja e depois, mesmo escrevendo, os problemas continuam. Então Paulo rasga o seu coração e escreve nessa carta assim: eu tô bem desanimado. Em muita tribulação e angústia de coração vos escrevi com muitas lágrimas. Ou seja, a insistência da liderança em não tomar uma posição mais enérgica com relação aos problemas da igreja. Aí nós temos a segunda carta aos Coríntios, que na verdade é a quarta carta, não é? E nessa carta, irmãos, eu não vou introduzi-la. Hoje eu quero introduzir a primeira só. Mas Paulo trabalhou muito. Paulo semeou bastante. Plantou. Não é? O seu trabalho foi árduo em meio à perseguição externa e interna. Acredito que a tristeza do apóstolo Paulo maior foi com relação à própria igreja, não com os de fora, perseguição externa, mas com perseguição interna. Mas nós vamos ver depois, na segunda carta, que o apóstolo Paulo, ele fica muito feliz, porque a igreja resolveu, a partir da sua liderança, tomar atitudes que interferissem positivamente, falando de questões espirituais, morais também,
Paulo fica feliz porque a igreja finalmente responde. Mas na segunda carta, ele vai falar, né, na segunda aos Coríntios, ele vai falar sobre esta perseguição interna. Ah, olha só, irmãos, eu até disse aqui, mas a segunda carta, só vou dar uns tópicos aqui. Paulo vai fazer a sua defesa do seu apostolado. Ele vai se reconciliar com a igreja, porque ele estava muito triste. Ele vai falar sobre coleta para os pobres de Jerusalém, vai falar sobre o sofrimento apostólico, não é? E o que a gente percebe é que, apesar de todos os problemas que Paulo passou, parece que Deus o consola com essas respostas positivas da igreja. Aliás, eu acho que essa é uma característica, irmãos, de uma liderança que ama o rebanho de Deus e espera que o rebanho, ou parte do rebanho, alguns do rebanho, se consertem com Deus, se consertem com sua família, se consertem com os próprios irmãos. É uma expectativa do líder. Uma coisa muito frustrante, irmãos, é passar anos, anos e anos ensinando a palavra de Deus e a gente não vê um retorno, para ser mais chique, um feedback da igreja. Pecados que se repetem, situações familiares que não mudam por falta de posicionamento, ora do marido, ora da esposa, ora dos filhos. Fidelidade a Deus no sentido geral. É frustrante, irmãos, é frustrante. Eu acho que esse sentimento passou pelo coração dos profetas, por exemplo, e dos líderes que vieram depois, os líderes da igreja. Certamente Pedro passou por isso, João passou por isso, Paulo passou por isso, não é? E outros líderes que nem sempre são colocados assim, enfaticamente, né, nas Escrituras. Mas o apóstolo Paulo reconhece a contribuição dos líderes que não são muito falados. Não é? E ele vai fazer essas declarações no final de 2 aos Coríntios. Se não me falha a memória, né? Ou eu estou confundindo com 1 aos Coríntios aqui. Mas, olha só. Não, é 1 aos Coríntios mesmo que eu estou. E quero terminar aqui, viu, irmãos? Porque eu acho que eu já fui. Olha só, capítulo 16, de 1 aos Coríntios. Capítulo 16, 1 aos Coríntios, versículo 15 em diante. Que diz assim: E agora, irmãos, eu vos peço o seguinte: sabeis que a casa de Estéfanas são as primícias da Acaia, e que se consagraram ao serviço dos santos, que também vos sujeiteis a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. Irmãos, essa primícias da Acaia é a região de Corinto. Então, Estéfanas foi um dos primeiros convertidos. Não é?
Então, Paulo está terminando a sua carta dizendo assim: tenham consideração por Estéfanas, eles são as primícias da Caia e se consagraram ao serviço dos santos. Provavelmente fizeram parte da liderança da igreja de Corinto. Que também vos sujeiteis a esses tais, como também a todo que é cooperador e obreiro. Alegro-me com a vinda de Estéfanas e de Fortunato e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte faltava, porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. Reconhecei, pois, a homens como estes. As igrejas da Ásia vos saúdam. No Senhor, muito vos saúdam Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Olha aí. Todos os irmãos vos saúdam. Saudai-vos uns aos outros com beijo santo. A saudação, escrevo-a eu, Paulo, de próprio punho. Se alguém não ama ao Senhor, seja anátema. Maranata. A graça do Senhor Jesus seja convosco. O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Muito legal, né, irmãos? Saber que o apóstolo Paulo executou um trabalho maravilhoso ao lado dos seus companheiros na obra do Senhor. Então, irmãos, essa primeira carta, ela foi escrita de Éfeso, não é? Paulo tem uma história lá com a igreja de Éfeso também, não é? E é de lá que ele escreve essa primeira carta aos Coríntios. Deu para entender, irmãos? Quando a gente abrir agora em 1 Coríntios, a gente vai se lembrar, antes dela teve uma carta que foi escrita para a igreja, mas se perdeu. Aí vem a primeira carta. Entre a primeira carta e a segunda carta, tem uma outra carta que se perdeu também. Seria a terceira, né? Se perdeu. E segundo aos Coríntios, na verdade, é a quarta carta do apóstolo Paulo. Ainda bem que essas duas não se perderam, né? Então, irmãos, hoje começamos a nossa viagem à região de Corinto. E nós vamos aprofundar esse conhecimento. Francisco certamente vai esclarecer todas as dúvidas no estudo dessa carta. Pastor Reginaldo vai estar aí também colaborando, não é? E outros que tiverem também as suas informações que sempre nos ajudam. Alguma pergunta a respeito disso, irmãos? Ficou alguma dúvida? Fala, irmão Antônio. Ué, a não ser que Deus revele para a pessoa. Isso, irmãos, aconteceu comigo. Dentro dessa pergunta do irmão Antônio, é, a, eu era solteiro ainda. Acho que eu contei para alguns aqui. Eu era solteiro. E eu estava numa fase, eu tocava guitarra na banda lá da UBPC, da deputado Cunha Bueno. E teve um domingo que eu estava tão para baixo, seco, espiritualmente falando, seco. Eu já estava achando assim que, tocar de novo, eu vou tocar perto dos camaradas que bagunçam. Ai, Senhor, fala. Aí fui andando para a igreja e falei, Senhor, fala comigo hoje. Eu estou precisando ouvir a tua voz. Eu estou seco. Eu confesso que eu não estou bem e tal. Fui. Realizamos lá, cultuamos ao Senhor. Nada aconteceu até a última oração.
A última oração, eu me lembro que era o meu tio Luiz Padoan que estava lá. E ele disse: vamos pegar na mão um do outro. Aí, irmãos, começamos a orar. Pense numa visitação do Senhor dentro de mim. E eu comecei a chorar, 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 de alegria, de alegria. O Senhor me visitou naquele culto. Eu voltei para casa chorando. A gente tinha uma laje lá atrás de casa, lembra? Tinha uma laje lá, e eu fui chorar lá na laje, que ela é, né, nessa direção aqui. Eu olhava para Suzano aqui, e eu só falava coisas para o Senhor. Senhor, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é isso, Senhor, em português. Mas eu sempre fiquei inquieto com isso, porque o que o meu espírito queria dizer para Deus, eu não conseguia expressar em português. Mas naquela visitação, foi isso que aconteceu. Mais para frente, foi marcada uma vigília. E naquela vigília, eu me ajoelhei e comecei a orar. E eu estava queria orar, e eu queria dizer coisas para Deus, que no meu vocabulário pobre, não tinha uma palavra para dizer: Senhor, o Senhor é maravilhosíssimo. Eu cheguei até esse ponto só. Aí, assim, nessa intenção de exaltar a Deus, de glorificá-lo, tal, eu comecei a expressar palavras que eu não conhecia. Eu comecei a falar em línguas. E aquilo foi lá, e eu glorificando a Deus em línguas. Muito bem. A minha mente não compreendeu o que eu falava em línguas. Aliás, Paulo fala sobre isso. Francisco vai explicar melhor isso aí. Aí, eu não entendia, mas o meu espírito se alegrou muito em Deus, meu Salvador, né? E eu fiquei muito feliz, assim, glória a Deus. Aí uma irmã estava atrás de mim, orando também. Aí, passou uns 5 minutos, ela disse assim: Nenê, você falou cada coisa linda para Deus. Eu falei: é mesmo? Ela falou: foi. Você falou coisas muito lindas para Deus. Aquilo para mim foi uma confirmação de um desejo que eu tinha. E pelo dom de línguas, me parece até então, que eu fiquei satisfeito. Falei: não, Deus está nisso. O Espírito Santo também me visitou, me concedeu o dom de línguas. E até hoje, Vanusa, eu falo em línguas. Vocês nunca me ouviram falar aqui. Mas eu estou no meu cantinho, eu e Deus. Há momentos, irmãos, não é sempre, mas há momentos em que é uma coisa meio inexplicável. Mas é uma comunhão com Deus, é uma comunicação do meu espírito com o Espírito Santo de Deus, e há uma compreensão ali que foge de uma compreensão assim, mental, né? A gente não entende, mas o nosso espírito é edificado. Nem todos têm isso, mas eu conheço pessoas que não falam em línguas e são cheias do Espírito Santo. E aí? Aí que tem uma briga teológica aí, entre pentecostais e os reformados. E eu não vou entrar nessa questão agora, não é? Mas, irmãos,
eu nunca pedi o dom de línguas para o Senhor. Não esse dom de falar e interpretar, mas assim, mesmo esse dom de conversar com Deus em particular. Eu nunca pedi, mas Deus me visitou a primeira vez lá na igreja. Foi tão interessante, irmãos, que no final do culto eu comecei a chorar tanto e eu tinha que guardar a minha guitarra. E eu peguei a caixa da minha guitarra chorando, 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 e o pessoal, ninguém entendendo. Enrolei o meu fio chorando, virei de costas para ninguém me ver, mas aí o pessoalzinho encostou. Encostou, Nenê, o que foi? Não sei o que lá, tal. Aí o pastor Maurinho chegou para o pessoal e disse, deixa o Nenê em paz aí. Aconteceu uma coisa muito bonita com ele. E foi mesmo, irmãos, foi. O Senhor me visitou naquela noite. Não é? E olha, eu desejo que muitos entre nós passem pela mesma experiência, porque é maravilhosa. É maravilhosa. Essa visitação especial de Deus. E pode haver, irmãos, uma visitação especial de Deus com a doação de um dom espiritual. Seja falar em línguas, que é, segundo o apóstolo Paulo, é o menor dom. Não é o maior. A igreja de Corinto achava que era o dom, não sei o que lá. Mas não. Mas isso nós vamos estudar no decorrer da história desta carta. Amém, irmãos? Olha, que o amor de Deus Pai, que a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com a igreja hoje e sempre. Amém, Senhor querido. Amém. A paz do Senhor para todos, irmãos.